bom dia. Hoje é dia 18 de julho de 2025. Estamos aqui iniciando a nossa conversa fraterna, encerrando uma semana junto com vocês. Que maravilha. Bom dia, Ana, bem-vinda. Temos muito trabalho hoje pela frente, minha irmã. Força na peruca. Vamos lá, pessoal. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Como eu estava falando, hoje é dia 18 de junho de 2025. Kátia, querida amiga, seja bem-vinda. E nós estamos iniciando a nossa conversa fraterna. Hoje o capítulo do livro, nós estamos lendo o livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E o capítulo é o número 105, que tem como título Estejamos Atentos. A mensagem evangélica é de Tiago, em sua Carta Universal, capítulo 4, versículo 15. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E agora vamos ver o que Emmanuel nos traz de reflexão sobre esse tema. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura, olha só, as nossas atitudes estão subordinadas à divina supervisão. E não é ele que decide o que a gente faz, nós decidimos, ele supervisiona. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém, cada individualidade nesse ou naquele plano de existência atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação. Usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Meus amigos, que coisa incrível. Estejamos atentos. Emmanuel sucintamente nos traz uma explicação, nos traz uma orientação e uma reflexão extremamente ricas, né? Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. As pessoas querem coisas, todos nós fazemos planos na vida, desejamos várias coisas, mas a pergunta é, nós estamos concretizando isso através das nossas atividades? Vamos lá. Estava conversando agora de manhã aqui, por acaso, conversando com a Neide e com o Cedra, a gente estava tomando café da manhã, e a Neide falou, eu cuido do meu corpo, porque ele é o meu sustento, ele que me permite trabalhar. Eu preciso estar bem. Eu costumo dizer para as pessoas que eu vou à academia, não exatamente para ter corpinho bonito ou feio, eu vou para ter autonomia. Eu quero chegar aos 80 anos de idade podendo amarrar o meu sapato. E para que eu possa, aos 80 anos, amarrar o meu sapato, eu preciso fazer com que o meu corpo esteja bom lá na frente, daqui a 10, 20 anos. E eu só vou conseguir isso, não é rezando, não é orando o tempo todo, é malhando, é fazendo ginástica, é cuidando da minha mente. Então é um processo. Deus me deu a inteligência, deu à humanidade a inteligência, capacitando a humanidade para o progresso. Esse progresso chega com as academias, com os personagens, com a ciência nos mostrando que o corpo físico pode ter uma longevidade se ele for agido, se ele for cuidado de maneira atenta. Tem uma alimentação que eu já sei que pode ser boa e outra que não pode ser. Então, para que eu chegue a essa idade, com essa perspectiva e com essa possibilidade, eu preciso trabalhar nessa possibilidade. Não vai cair do céu.
Até cai, a gente vê muitas vezes as pessoas, né, mais antigas do que nós, que têm uma vida longeva e não têm o mesmo tipo de necessidade que nós temos. Mas é outra geração, foi outra alimentação, eram outros cuidados e outra coisa, trabalharam muito. Trabalharam muito em casa as mulheres das gerações passadas, cuidavam, faziam limpezas homéricas e tudo mais. Então, elas acabavam fazendo um exercício físico que o corpo permitia, aos 90 anos de idade, ter uma possibilidade de ter essa qualidade de vida. Da mesma maneira são nossas atitudes, nossos atos, nossas ações, né? As pessoas precisam entender que nós estamos construindo algo, plantando para colher. Essa é a ideia. Então ele fala, para o bem, fazer o bem. Para que eu colha o bem, eu tenho que fazer o bem. E além disso, se o conhecimento superior já me clareia o espírito, não desconheço, não posso desconhecer que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Ou seja, Deus eu não fui criado, meu destino não é rígido ao ponto de que eu só vai acontecer na minha vida aquilo que está escrito. Não existe isso. Eu construo, eu escrevo o meu destino, eu construo o meu futuro. Deus apenas supervisiona. Essa supervisão é feita justamente para que eu receba aquilo que eu colher, que eu plantar. Então, tudo está na proporção e sugestionado uma coisa a outra. Se eu plantar morangos, eu não vou colher tomates, e ponto final. E assim eu entendo como é que eu devo fazer o processo da vida. A criatura dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém cada individualidade nesse ou naquele plano da existência atua num campo determinado do tempo. Ou seja, eu posso construir o meu destino, só que vai ser algo que está completamente relacionado ao meu plano reencarnatório, que eu costumo dizer. Eu sempre tive uma vontade enorme de sair do Brasil por um período, para ficar um tempo morando fora ou até fora do Rio de Janeiro. Nunca consegui. Todas as vezes que aconteceram as oportunidades de eu fazer um processo desse, algo me prendeu no Brasil, algo me prendeu no Rio de Janeiro e eu não consegui sair daqui. Tive um relacionamento maravilhoso em Brasília, quase me mudei para lá. Eu poderia, naquele momento da minha vida pessoal, ter me mudado porque a pandemia permitia que eu ficasse onde eu quisesse e não atrapalhasse a minha profissão, mas aí veio o GAF. Aí eu não pude mais largar o Rio de Janeiro, quase me mudei para Brasília, eu adoraria ter morado em Brasília, mas não deu. Por quê? Porque eu tive que fazer uma escolha e estou aqui no Rio de Janeiro por conta do grupo espírita. Então a vida me manteve aqui. Então não é exatamente tudo que eu quero eu vou fazer, é tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance. E isso é legal, que às vezes a gente se cobra demais. Eu queria tanto ter chegado aos 50, tendo conquistado isso, aquilo outro, mas eu não cheguei. Às vezes a pessoa deprime achando que fracassou. Não, meu bem, você não fracassou. Primeira coisa que você tem que se perguntar, você fez aquilo que poderia ter feito para poder alcançar esse objetivo? Sim, fiz, então não era para ser. Não fiz, então que essa percepção sirva para você como forma de aprendizado, para que você saiba que se você tivesse se dedicado um pouco mais àqueles projetos, você teria alcançado. Não alcançou porque não se dedicou o suficiente, não ousou o suficiente. E aí você não pode transformar isso num arrependimento doloroso e prejudicial ao seu progresso. Você tem que entender que sempre haverá tempo enquanto houver vida para você fazer as suas mudanças e que você precisa dedicar mais um pouco àquele propósito. Então eu quero muito mudar a minha casa, eu quero muito sair de onde eu moro. Se esforce, batalhe, foque, você vai conseguir. Mas eu fiz tudo que eu pude e não consegui, então não era para ser, relaxa. Então dessa maneira você entende o livre-arbítrio, você entende o destino, você entende a atuação de Deus na sua vida de uma maneira saudável. Senão a gente começa a se cobrar e sofrer. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre o limite da estrada, em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Sabe aquelas pessoas que sobem e de repente acontece um escândalo, alguma coisa, a gente descobre uma porção de podridão por trás daquela obra linda que a pessoa fazia, fala, meu Deus, que pena a pessoa ter vivido essa experiência,
e ter tido esse fracasso, esse fracasso na jornada. Por que aconteceu aquele escândalo? Por que houve aquele corte da mediunidade? Para justamente a pessoa parar de errar tanto. A misericórdia divina é incrível, não tem limite. E aí a pessoa vai pagar pelos crimes que ela cometeu, pelos erros que ela já cometeu, mas ela não vai continuar fazendo porque a própria vida impede ela de continuar. A história da bomba atômica. As pessoas falam, tá todo mundo com medo que aconteça uma guerra atômica. Meus amigos, eu vou comungar com o entendimento da espiritualidade, da literatura que eu já tive acesso, da mediunidade de médiuns como Chico e outros tão grandes que a gente não duvida. Certa vez, eu não vou dizer para vocês quando e que momento exato que Chico disse isso, mas Chico, na sua inteligência, certa vez disse o seguinte: eu não tenho medo que vá acontecer uma guerra atômica, porque eu creio que não acontecerá. Por quê? Jesus é o comandante dessa nau, desse barco. E uma guerra atômica no planeta Terra provocaria um desequilíbrio, um desalinho para os outros planetas. Nós temos aqui vários planetas na Via Láctea. Se um planeta que compõe a Via Láctea se explodir, se destruir, toda a Via Láctea é comprometida. Então, eu estou falando sobre uma atitude minha, tão irresponsável minha enquanto humanidade terrestre, tão irresponsável que prejudicaria toda a Via Láctea. Não vai acontecer. O Pai não vai permitir. Algo vai acontecer que vai impedir esses homens de realizar esse desatino tão grave ao ponto de desestabilizar outros mundos e até toda a humanidade terrestre, porque aí o livre-arbítrio não teria limite. E ele tem limite, o limite da responsabilidade da gente e o limite da responsabilidade coletiva. E da mesma forma, falei para vocês agora com relação ao macrocosmo, agora eu vou ao microcosmo, vou entrar em mim e as minhas atitudes. Por que eu não posso pegar agora uma faca e esfaquear a pessoa que está aqui na minha casa? Porque se a pessoa que está aqui na minha casa não tiver que desencarnar dessa maneira, ainda tiver grandes obras a realizar, alguma coisa vai acontecer. Já viu aquela história daquela arma que a pessoa vai tentar matar a outra e engasga e a bala não sai? Isso não é por acaso. Não existe acaso. Existe providência divina para tudo, em todas as circunstâncias. O que significa dizer que todas as grandes figuras, os tiranos e os santos sempre terão limites nas suas atuações. Falei dos tiranos, agora falo dos santos. Então tem aqui um milagroso, tem aqui um irmão com uma capacidade mediúnica de cura incrível. Ele vai, eu tenho um problema, eu tenho uma doença e ele vem aqui para me aplicar passes e tratamentos espirituais. Ele vai confortar a minha dor, ele vai reduzir o meu sofrimento, mas se eu tiver que permanecer com aquela doença por conta de uma questão de prova ou de expiação, eu não vou alcançar essa cura. E isso não é falta de providência divina, isso é, pelo contrário, a providência divina me dando a oportunidade de ver essa prova dolorosa, mas para o meu adiantamento. O que eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer é, como disse a nossa palestrante de ontem, é olhar para aquela prova, para aquela dor, para aquele momento e dizer: Senhor, me fortalece. Resignação. Adorei quando ela falou sobre a diferença entre a resignação e a força de você se controlar alguma situação. A resignação é a aceitação. Aceitação e resignação, ela fez a diferença. A resignação é a aceitação do coração. Então, só um momentinho que uma pessoa tentou me ligar agora. Então, quando eu me resigno diante de algo, eu estou aceitando de coração que aquilo ali não vai ser mudado, mas que há um propósito, há um resultado positivo para a minha vida. A dor vai me ensinar alguma coisa. E dessa maneira eu consigo entender essas questões que eu estou colocando aqui. O limite do santo, como ele usa o termo santo, o limite do curador. A cura só vai ser obtida pelo paciente, pelo merecimento dele, não pela minha vontade somente. Eu quero muito te curar, seu Luiz. Eu quero te curar, eu tenho mediunidade de cura, eu tenho elementos aqui, magnetismo suficiente. Vou fazer o tratamento, ele vai receber, mas ele não vai ficar
curado se não tiver que ficar. Porque senão ele não vai passar pelas suas próprias provas, tão necessárias ao seu progresso. Meus amigos, a vida não é esse momento. Eu espírito, hoje estou animando uma personalidade chamada Alexandre, mas já animei centenas de outras personalidades antes dessa. Então a minha vida compõe toda a coletividade, todo o período, desde quando eu fui criado simples e ignorante. Todas as minhas existências compõem a minha vida. Então eu não posso achar que nessa existência atual eu vá resolver tudo. E se eu não alcançar um resultado positivo em uma situação ou outra da minha vida, da minha existência, que eu não tenha tido merecimento, não é isso. Eu preciso fazer aos poucos, o progresso é paulatino. E dessa maneira eu entendo a vida de uma maneira melhor, eu não fico acomodado, mas eu fico resignado. A resignação me fortalece para o futuro. E lembrando que toda a prova que eu viver, todo momento da minha vida doloroso que eu vivenciar, toda a experiência que eu adquirir daquele momento, daquela circunstância, vai me fortalecer para que eu seja alguém melhor. Então, o tema de hoje, estejamos atentos, está muito relacionado ao que nós fazemos todos os dias, o tempo todo. Atenção. Sejamos atentos ao que a vida nos proporciona, ao que ela quer nos ensinar, aos sinais que a vida tem para poder me passar as circunstâncias que eu necessito para realmente progredir. E assim eu vou estar aproveitando cada minuto, cada dia, cada hora que a vida me propõe para o meu progresso. E nem tudo que eu desejo vai acontecer, porque o meu livre-arbítrio não é absoluto, ele é relativo. E o fato de eu não alcançar algum objetivo aqui ou ali não significa que eu esteja fraquejando ou muito menos fracassando. Significa que eu tenho que entender por uma outra ótica aquilo que eu estou vivendo. E certamente eu vou encontrar ali um resultado que vai me mostrar um progresso, que vai me mostrar uma utilidade para tudo que eu estou vivendo. Que maravilha ouvir isso, que maravilha entender isso. Eu espero ter conseguido ser claro para vocês. Calma, não conseguiu alcançar o objetivo que você pretende hoje? Continua batalhando, trabalha para ele. Se ele não chegar em momento algum é porque não era para ser, mas toda a experiência que você adquiriu na tentativa de alcançar esse objetivo vai ficar com você. Então tudo sempre terá sido útil. Para encerrar, uma vez eu vi uma entrevista do Paulo Coelho, eu sempre falo isso aqui, eu devo falar pela milésima vez para vocês, mas tem tudo a ver. Paulo Coelho disse certa vez que ele fez o caminho de Compostela na Espanha. Não sei se vocês já ouviram falar desse caminho, que dizem que é mágico, é sensacional. É uma floresta que você caminha não sei quantas horas ou dias até chegar do outro lado. Tem que acampar, são dias. E aí dizem que é uma experiência espiritual muito boa. Então, quando ele chega no final, os repórteres estão aguardando. O Paulo Coelho, imagina como ele vai trazer uma experiência pra gente. E aí eles perguntam para ele. Caiu como luva, que bom, Regina. Aí Paulo Coelho é perguntado, e aí, o que você está sentindo agora que você conseguiu fazer o caminho? Aí ele fala, agora, depois que eu fiz todo o caminho, eu tenho um contra-êxtase. Como um contra-êxtase? Agora eu entendi que o grande barato do caminho de Compostela não é chegar no final, é viver cada minuto, cada momento daquele processo até chegar ao final. Ali é que está a experiência, não na satisfação do resultado. Entenderam? Que mensagem firme que ele manda para a gente, importante. Então, pense no resultado, foque no resultado, mas experimente, vivencie intensamente todas as fases do processo até chegar ao resultado. Esse é o segredo da vida. A vida não é o alcançar o final, a vida é viver esse momento de agora. Hoje é sexta-feira, 8h30 da manhã. Vamos viver hoje. Os problemas de amanhã, deixe para amanhã. Os problemas da semana que vem, deixe para a semana que vem. Senão você não vai viver hoje, não vai viver amanhã e nem semana que vem. Você vai ficar com ansiedade. E a ansiedade vai trazer outros gatilhos ruins e você entra num processo destruidor mental, emocional, que não vai te levar a nada. Por quê? Ansiedade. Visão anacrônica da vida. Lembrem-se disso. Tudo a seu tempo e a vida vai seguir o seu rumo. Estejamos atentos, porque o Pai nos dá sinais o tempo todo. Uau! Rápido, mas objetivo.
e bastante eficiente. Eu fico feliz, Regina, que tenha sido útil para você, porque para mim, um ansioso de carteirinha foi sensacional. E agora, olha só. Gente, eu vou ler 2, porque os 2 têm tudo a ver com o que a gente falou hoje. Capítulo 69 do livro Minuto de Sabedoria. Caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Olha o que eu falei. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Agora o do corpo físico que eu falei anteriormente, capítulo 68, em homenagem a Neide, que não está aqui online, mas está aqui me ouvindo, que ela está aqui pertinho de mim. Tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, você ajudará a sua própria saúde. Aí, Neide. Acredite no poder renovador da vida em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus está dentro de você. Renove a sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia da doença e do sofrimento. Deus age sempre em seu benefício. Meus amigos, eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma sexta-feira de luz, um fim de semana de paz, amor, tranquilidade e estudo, se possível, e que nós possamos nos encontrar novamente na próxima oportunidade. Beijo no coração de todos vocês, paz e bem.